Grande Jornal Regional. Entrevista. Muito bom dia, Braulio, Ricardo, ouvintes e telespectadores nos nossos canais digitais do Grande Jornal Regional. Márcio Dioforte, o Cabelinho, para começar mais uma entrevista com os nossos candidatos a prefeito da cidade de Canela. Eu já quero dar bom dia, sem mais delongas, porque a gente tem horário aqui, ao Andrei Mendes, candidato aí do PCdoB, PT, PSOL, PV, isso. Bem-vindo, Andrei, aí, e muito obrigado por estar com a gente no estúdio. Muito obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Clube. Bom, a gente tem bastante assunto na pauta e eu já quero abrir os trabalhos e dar bom dia para Anne Graumiller, Felipe Oliveira, que estão conosco aqui hoje. Anne, vamos contigo, abre os trabalhos. Bom dia, Márcio, bom dia, Felipe, bom dia, nosso candidato Andrei, meu colega de advocacia, né? Andrei, na nossa pauta, me cabe perguntar sobre segurança pública. Nos últimos meses, Canela tem enfrentado uma crise na segurança e tem sido recorrente também nesses debates, né, a busca de soluções. A gente sabe que é muito mais responsabilidade do Estado o patrulhamento, enfim, a manutenção da segurança pública, principalmente na questão de recursos. Mas a gente precisa incentivar o policial a vir para Canela, a ficar em Canela, porque a gente tem um déficit muito grande de policiais. De que forma o governo de vocês pretende fazer isso, dar auxílio, mas incentivar a vinda de mais policiais aqui para o município? A gente entende a importância desse tema, principalmente dos últimos fatos, e também porque a cidade cresceu demais. Então, a cidade de Canela cresceu muito e os índices da segurança pública de Canela têm piorado nos últimos tempos. E o principal ponto que a gente tem colocado é de que tem que se buscar do Estado, porque nós temos um batalhão de policiamento em área turística aqui em Gramado, que atende toda a região. Então tem que ter uma vontade política e uma busca de fazer com que o Estado coloque uma presença maior na nossa região, para que consiga ter um efetivo melhor e para que as práticas ostensivas sejam utilizadas também com maior presença na região. A figura do município, a gente entende que deve ter uma participação de colocar à disposição mecanismos que todos os candidatos estão colocando, que o auxílio moradia é uma das soluções para poder ajudar a incentivar que policiais venham e fiquem aqui na nossa região. É uma das principais medidas que a gente deve adotar, mas acima de tudo a gente entende que a segurança pública aqui da região ela deve estar focada que o Estado tem que ter prevalência sobre isso. Então, a Guarda Municipal, por exemplo, que é uma das defesas que o pessoal tem colocado, a gente entende, existe uma Guarda Municipal em Canela, que é a Guarda Municipal de Trânsito, hoje ela existe. Se tivesse que ser diversificado e ampliado esse espaço, por exemplo, a gente entende que a presença de uma Guarda Municipal junto aos espaços públicos já ajuda e muito, né, em qualquer sentimento de impunidade, ou que pode ser feito qualquer coisa em qualquer local. A gente tem uma divergência nas ideias quanto à questão da Guarda Civil Armada, né? Porque a gente entende que esse procedimento geraria qual o tamanho do efetivo, qual o custo de armas, qual o custo de treinamento, qual o custo de qualificação, de requalificação que teria e da onde que sairia esse recurso. Então é muito fácil no período eleitoral chegar aqui e dizer eu quero fazer uma Guarda Civil Armada. Porém, como é que vai fazer isso, né? Ninguém diz, essa mágica não aparece. Então a gente entende que o principal hoje é trabalhar muito forte junto ao Estado, para que o Estado, como tem um batalhão de polícia específico para áreas turísticas que a gente tem na nossa região, já deveria estar tendo uma atenção maior quanto a isso. Porque não é simplesmente cuidar de eventos. Porque se esse batalhão existe aqui, se existe serviço para a nossa região, ele deveria também ser ampliado para os bairros, para todos os moradores da nossa região. Felipe? Eu queria entender também nessa questão da segurança. A gente comentou sobre o papel do governo municipal, do governo do estado e também na questão da guarda armada que tu falaste, né? Só a título de complemento, eu concordo contigo, eu acho que só a simples ocupação desses servidores da Guarda Municipal e ocupando os espaços públicos já é suficiente. Também tenho ressalvas, não com relação a eles terem armas, eu acho que com treinamento e com
com treinamento, enfim, com uma boa prática, tu pode ter uma guarda municipal armada. Mas existe realmente uma série de questões de segurança e principalmente de custos, né? A gente já tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, pertencendo a associações dos condomínios fechados, por exemplo, né? E a gente observa ali que o custo é 4, 5 vezes maior de um servidor armado do que de um servidor que não está armado, né? Então eu fico me perguntando também, assim como tu, é melhor nós termos um servidor armado ou nós temos 4, 5 servidores desarmados fazendo a guarda municipal e eles distribuídos em diferentes localidades, porque coíbe, né? Coíbe, se tu tem eu sempre digo, quando as boas pessoas ocupam os espaços públicos, as pessoas ali que estão ali para beber, para se drogar, elas se constrangem e acabam saindo, né? Eu acho que é muito mais uma questão de valorização dos espaços públicos do que simplesmente botar um cara armado ali para cuidar, às vezes, de um espaço público que está totalmente degradado, né? Isso acontece muito, por exemplo, se a gente for viajar para o Uruguai, que é aqui do lado, se for viajar para a Argentina, né? Quando tu vai numa praça em qualquer um desses locais, qualquer um desses países, as pessoas ocupam esses espaços, elas vivem e convivem nesses espaços. A partir do momento que tu tem estando de pessoas, não é questão de segurança, né? Exato. As pessoas conseguindo ter esse pertencimento do seu local já ajuda bastante. E essa questão de pegar e ter guardas municipais armadas tem que ampliar tudo, porque acontece, tem que ter uma corregedoria, tem que ter uma ouvidoria. Não é uma coisa tão simplória, né? Não é uma coisa tão fácil, entendeu? Porque isso é um assunto muito sério para ser jogado de qualquer forma. Um espaço para guardar as armas, tem para fazer tudo. Não é qualquer coisa. Daí, tipo, uma cidade de 50 mil habitantes, como a gente está, né? Porque acontece, para uma guarda civil, a questão de número de habitantes é considerado. E daí nós temos uma população flutuante muito grande de turistas. Só que isso não é considerado. E até mesmo para vir recursos para ajudar nessa situação também não é considerado. Então nós somos, na nossa região aqui, Gramado, Canela, Cambará, somos 150 mil moradores. Mas nós somos visitantes permanentes que flutuam aqui, dobra essa população. Mas isso não é considerado para fins de recursos que vêm do Estado ou do governo federal, né? E isso talvez seja uma coisa que deveria ser estudado por todos os agentes políticos e buscar juntos uma solução para ajudar regiões como a nossa. Porque isso interfere tanto na segurança quanto na saúde e até mesmo às vezes na educação da nossa região. Mobilidade. Sim, tudo. Felipe, vamos adiante. Bom, já que tu falaste em saúde, vamos para a saúde, né? A gente tem uma questão que mobiliza o debate aqui no município, que é a situação do hospital, né? O municipal está sob intervenção da prefeitura municipal, né? Era para ser uma intervenção provisória que acabou se tornando permanente. Volta e meia aí existem, né, falatórios de que se vai se levantar a intervenção, mas ninguém consegue explicar efetivamente como é que se faria esse processo, né? Eu queria entender de ti, André, qual é a tua opinião com relação ao hospital, o que deve se fazer com relação ao hospital, se ele é um equipamento que tem que se retornar, enfim, a uma associação privada, se ele vai ser mantido dentro do guarda-chuva da prefeitura, se esse hospital vai ser aproveitado, se vai ser construído um novo hospital. O que tu imagina na questão de saúde, especificamente com relação ao hospital primeiro? Quanto ao hospital, a gente tem uma visão de que essa intervenção, né, segundo os números que o pessoal coloca, teria sido uma intervenção que chegou com uma dívida de em torno de 23 ou 25 milhões de reais e que hoje baixou para 7, que está tudo renegociado, está pagando tudo bonitinho e que foi pago esse valor. Então, uma questão que a gente tem levantado mesmo é se esse hospital, com todos esses valores públicos que foram colocados ali dentro, do contribuinte de Canela, das pessoas daqui, se não deveria ser estudado uma forma de ter uma auditoria para ver se esse hospital não deveria já estar pago, né, e ser um hospital da comunidade efetivamente. Porque hoje o hospital ele é um hospital, ele ainda é uma entidade privada. Apesar de a gente ter esse afeto, né, com o hospital sendo da comunidade, nessa visão, mas ele é uma instituição privada ainda. Então a gente entende que o hospital deveria ser feito um estudo, uma auditoria, para ver como que ele realmente está nessa situação econômica e como está essa estruturação. Porque talvez municipalizar ele, para tentar ter um ente do município que sempre vai estar sob a responsabilidade da cidade e sob os cuidados da cidade, seja um caminho a ser adotado. Porque é muito pertinente não correr os riscos de do nada tu ter que fazer uma nova intervenção, buscar um novo mecanismo de começar tudo do zero de novo e do zero não, no negativo de novo, né? Então
esse é um procedimento muito pertinente que a gente entende que tem que ser feito. E também buscar umas redes de apoio, de ampliar também a rede de saúde, sabe? Então, os postos de saúde, unidades básicas, hoje já tem uma que o governo federal pegou e liberou para o Leodoro, né, no início desse ano. E daí seria interessante também estudar a ideia de uma policlínica, que esse tem sido o programa que agora o governo federal, o governo Lula, tem feito a busca de financiar os espaços e também ter previsão de financiamento para a manutenção desses locais. Daí as policlínicas trariam mais médicos, trariam mais especialistas para tentar também diminuir a interferência de número de pacientes no hospital, né? Porque a saúde preventiva ela tem que ser uma coisa muito efetivada na nossa região. Perfeito. Então, tu acha que a solução desse déficit que a gente tem, principalmente na questão de consultas e de médicos, passaria, por exemplo, pela implantação de uma policlínica, de uma ampliação dos serviços especializados, no caso de segundo atendimento? Sim, a policlínica é uma das ideias que tem, né? E até porque a gente entende que tem a questão da policlínica e a gente defende também uma outra coisa que eu vou ficar me repetindo algumas vezes aqui, que é a questão da vontade política que tem que ter na região. Então, por exemplo, a gente defende que a nossa região, e Canela principalmente, deve assumir um protagonismo em várias áreas. Uma das áreas que Canela deveria assumir o protagonismo é a área da saúde. Porque a gente defende que todos os agentes políticos da nossa região deveriam buscar mecanismos para que Canela se apresentasse como uma possibilidade de ter um hospital regional aqui. Porque o hospital regional faria com que aumentasse o número de ofertas de exames, aumentasse o número de ofertas de especialistas médicos. Tudo isso vem agregando, vem junto com o hospital regional, porque é uma estrutura grande, uma estrutura necessária e que traz também equipamentos para que fosse feito trabalho. E assim atenderia toda a região e a gente conseguiria ter, consequentemente, um rescaldo de que os nossos canelenses receberiam esses serviços também junto e auxiliaria muito na diminuição das filas, né? Teria uma falta, diminuiria a necessidade de viajar para outros locais, fazer exames e coisas assim, e muitas pessoas sofrem, né? De ter que ir fazer um exame em Caxias, em Porto Alegre, por todas as semanas ou meses para ter um cuidado, né? Bem, como tu disse, né, isso tem que ser uma questão de consenso entre os municípios, né, porque invariavelmente o ônus de um hospital regional recai sobre o município onde ele está localizado, né, por mais que exista algum repasse de verbas e tal, principalmente pelo SUS ser deficitário na questão dos pagamentos, né, isso acarreta, mas de qualquer forma eu concordo contigo nessa questão de um hospital regional. Eu acho que Canela, Gramado, por exemplo, ganhariam muito mais tendo um hospital em comum, né, e tendo um bom sistema de saúde primário que aportasse, né, e que suprisse de repente uma UPA 24 horas em cada município e um hospital regional, porque quem trabalha com saúde, eu participo do Conselho Municipal de Saúde, a gente percebe ali que determinados horários do dia, os atendimentos eles basicamente são pro cara tá com uma dor de cabeça, tá com uma cólica, tá com um sintoma gripal, eles estão indo ali no hospital para receber um atendimento que poderia ser prestado num posto de saúde. E muitas vezes no horário é o único local que a pessoa tem para socorrer. Não tem outro ponto. Eu acho que Canela tem um posto que funciona até as 22 horas, se não me engano, acho que lá no Canelinha, ou o posto central. O projeto, acho que teve um período que atendeu, né? Eu não sei nem se está funcionando ainda nesse horário. Acho que não. E daí isso também entra naquela questão que eu coloquei, de que tem que ser feita uma busca de identificar, Gramado, Canela, São Chico, Cambará, é uma região turística que tem muitas pessoas que vêm aqui, mas não ficam residentes aqui. Essa questão de recursos, por exemplo, que a gente coloca, porque se a gente for buscar recursos para nossa região, são 150 mil moradores. Mas a realidade não é essa. Então a pessoa quando vem para cá, vem do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste para passear aqui na nossa região, essa pessoa, se ela ficar doente, ela vai para o nosso sistema público de saúde. Só que esse repasse não atende essa questão. Então, isso a gente entende que deve ser buscado algum mecanismo para auxiliar os municípios que tenham essa diferença com outros pontos do país, né? Perfeito. Bom, vamos para frente. A gente tem que falar um pouquinho sobre educação e aí a gente vem com uma pergunta de um nosso parceiro, amigo, ouvinte, Sandro Chaulet, um dos proprietários, né, que toca o Big Land, que é um parque muito legal, e ele tem uma questão em relação à educação infantil no final de semana, principalmente para creches.
Porque, né? Tu trabalhou no ramo, tu sabe como é, né, Andrei? O vetor turístico funciona muito no final de semana. E, ao mesmo tempo, os pais, mães, têm que trabalhar ao final de semana. Como fazer para resolver essa questão onde não tem praticamente aonde deixar? Muitas vezes os dois têm que sair para trabalhar e acaba tendo essa situação, esse gap aí. Sim. Essa é uma situação que é muito da nossa região e que precisa ser buscada uma solução para ela, né? Porque a gente entende que os nossos professores, o pessoal da rede de educação, às vezes tem até uma certa resistência quanto a isso, né? Porém, a nossa realidade comunitária, ela deve ser vista de maneira mais ampla. E a gente tem defendido que para poder criar uma rede de apoio à educação infantil nesse aspecto, seria necessário daqui a pouco fazer um concurso público que seja aberto especificamente para isso, para que auxilie na ampliação dos horários das creches também, porque não é apenas ao final de semana no feriado, mas também durante a semana tem muitos pais que têm uma necessidade, não é a escola, a creche é um depósito de criança, não é isso. É o mecanismo das pessoas terem acesso à educação infantil de maneira integral, porque muitas vezes, por exemplo, um pai vai trabalhar às 2 da tarde, né? Então ele tem a condição de ficar com o filho a manhã toda, né? E poderia ter essa atenção um pouco maior da nossa região. E daí a gente entende que teria que ser feito um curso público, teria que ser organizado, e a gente tem uma ideia que seria um grande centro comunitário de integração e interação das pessoas aqui na cidade, tá? Que daí seria um mecanismo onde poderiam ter atividades lúdicas, de arte, de cultura, né, capazes de pegar e integrar o município. Então a gente pegar e tentar criar esses espaços onde integraria essas crianças, os adolescentes, para que fosse de esportes também, né? Para que, primeiro que a gente tenha uma vivência social, coisa que a gente tinha quando a gente era adolescente, né? Não muito tempo atrás, né? Mas a gente ia assistir um jogo de futebol num sábado, por exemplo, em algum campo. Hoje a gente não vê mais isso. A gente tinha algumas opções de pegar e assistir um ginásio, alguma coisa assim, a gente tinha uma integração social. E criar um espaço desse modo também ajuda a ter ter uma vivência para essas crianças. E daí isso de maneira com integração pública e daí com parcerias, com ONGs, com entidades que possam pegar e ajudar o município, todo mundo a crescer junto nesse sentido. Perfeito. Anne? Andrei, sobre administração pública. Tem sido bem recorrente nos debates também o abandono de muitos espaços públicos aqui em Canela, principalmente no centro, né? A gente sempre fala do centro de feiras, da Casa de Pedra. E nós, por mais que as últimas gestões tenham tentado fazer parcerias com a iniciativa privada, né? Não foi possível atrair investimentos até agora para estes locais. E são o coração da cidade, né? Como é que tu pensas em atrair investimento ou ser apenas responsabilidade do poder público a manutenção desses espaços? O que vocês pretendem fazer quanto a isso? A gente tem adotado o termo política de abandono que foi adotada na cidade, tá? Porque existiu, na verdade, um sucateamento desses espaços antes mesmo da pandemia. Então já havia uma parada nessas situações antes mesmo da pandemia, então a pandemia não pode ser usada como desculpa para qualquer situação nesse mecanismo. A gente não entende por que deixar sucatear espaços públicos, sabe? Então, porque a nossa defesa é de que, até porque acontece por área central, ali na parte da Oswaldo Aranha, onde tínhamos os negócios ali até esses dias, né? Aquela área central, ela precisa receber alguma forma de incentivo de movimentação turística e também para que o turista fique aqui em Canela, né? Hoje, por exemplo, os ônibus chegam em Canela com turistas, eles estacionam atrás do Marista. A pessoa sai do ônibus, vai até a igreja, tira uma foto e vai embora. Então, e muitas vezes não movimenta essa economia do centro, que é uma economia da área turística e também da área do comércio local, né? O comércio popular nosso. A gente defende que, por exemplo, o centro de feiras e de eventos ali, ele deva ser reativado, né? Com um mecanismo, como se fosse um mini mercado público, com a colocação de espaços para venda de artesanias, para venda de produtos de agricultura familiar, para venda para incentivos de pequenos negócios da cidade que possam se apresentar ali também, com gastronomia, né? E que ali seja feito um terminal turístico rodoviário
e o estacionamento acessível para as pessoas, para que possam ficar ali e a partir dali elas iniciarem o passeio delas para o centro de Canela, porque iria reavivar aquele espaço, ia dar vida àquele espaço todos os dias do ano, né? Porque não adianta ter só o centro de feiras ali, a figura do elefante branco e não ter eventos, né? Então, e daí, claro, trazendo eventos também para a cidade naquele espaço, que a gente entende que um município deva assumir o protagonismo de produzir e trazer eventos. E daí, claro, sempre incentivando para que a iniciativa privada traga os seus eventos particulares, né, os congressos, as feiras deles, e daí a partir dali ter essa vivência do centro de feiras. O centro de feiras tem que ser o ponto de partida do centro da cidade. Quanto à Casa de Pedra, o espaço da Casa dos Artesãos, a praça e o teatrão, a gente... Já só te interrompendo, só porque a gente tá passando um vídeo ali, agora até tá passando o Parque do Palácio. Sim. E a gente fez um vídeo também para ilustrar mais ou menos essas perguntas e tudo mais, tá? Aí o teatrão ali, por exemplo, a gente entende que ali deve ser feito um grande complexo cultural da cidade. Então, teria que ser feito uma rua de cultura, desde o centro de feiras até a igreja. Porque isso faria com que, primeiro, que incentiva os nossos artistas locais, produz a cultura, ela traz um resultado muito bom financeiramente também para a cidade, né? Porque ela atrai recursos e faz com que as pessoas fiquem aqui e aproveitem a cidade o máximo possível. Porque daí a Casa de Pedra tem que ser vista ali como um espaço para exposições, né? Tem o cinema, né? Eu fui no cinema, eu falo pra gurizada de 20 anos ali, eu fui no cinema na Casa de Pedra. Aí eu digo, capaz, eu realmente estive ali. Então a gente viu teatros, apresentações ali também, e aquele espaço precisa ser revitalizado, criado, daqui a pouco um incentivo com as escolas, né, da rede de educação. Mas o senhor entende que, principalmente, pela administração... Pela administração pública. Eu entendo que os bens públicos, esses espaços públicos, eles devam ser uma defesa, também pelo ponto de vista histórico da cidade. O Teatrão, ele é um ponto histórico da cidade ali, que a gente teve agora esses dias as apresentações de dois teatros da Lisbeth, só que a parte da área estava interditada pelo risco que tinha, né? E os equipamentos que existiam, né, da Secretaria de Turismo ali, que deu alguns problemas, não tem mais. Os equipamentos sumiram. Então, toda essa estruturação tem que fazer uma aparelhagem adequada, e o Teatrão, a Casa de Pedra, eles têm que ser... A Casa de Pedra pode ser ponto de oficinas de artistas para ensinarem as pessoas a atuarem, né? E também para que as crianças consigam aproveitar, né, através da educação, esse espaço para teatro, para música, para dança, para tudo. Porque tu vai dando vida aos espaços, como a gente estava colocando antes, ocupando esses espaços, Canela volta a viver ali. Uma coisa inacreditável. A desocupação desses espaços tão importantes é reflexo da nossa cultura, né? Sim. Até o próprio espaço ali que tem hoje, a rua coberta ali, né? O campus de Canela, você vê que, depois que teve a construção, ele foi uma concessão pública, uma parceria público-privada, né? Que deu certo, né? Falta ainda eles cumprirem uma parte do contrato, né? Que é entregar um museu, entregar um espaço para a Secretaria de Turismo ter atuação ali. Então, falta eles cumprirem. Isso tem que ser exigido também do município, né? Mas tu vê que reativou aquele espaço. Mas aquele espaço por si só ele não basta, porque se o município, numa região turística que busca turistas para trazer recursos, se ele não tomar partido e tomar as atitudes para que a cidade esteja sempre ativa para que as pessoas venham e fiquem aqui. Essa é uma coisa que é invejável na cidade vizinha. Tu falaste agora dos ônibus que estacionam ali, vão até a igreja tirar foto, e por falar em espaço público também, a questão dos indígenas que ocupam aquele espaço. Como é que vocês veem a resolução disso? A questão dos indígenas tem que ser bem estudada, porque ela é uma questão de federal, né, que acaba envolvendo muito essa situação. Mas criar espaços para eles, espaços específicos para a divulgação da arte, da cultura e das vendas de artesanias, isso é imprescindível também para esses espaços. Porque, querendo ou não, a gente né, expulsou os indígenas daqui, né? Então, quando tu vai ali no São Luís, tem as tocas onde os guaranis viviam, né? Muitas pessoas talvez não saibam, mas aqui tinha índio.
né? E a gente tem hoje 3 aldeias que estão instaladas no município e que merecem um cuidado e uma atenção quanto a esse procedimento. E é uma questão de reorganização do espaço público mesmo. Daí é uma questão de vontade política, de conversar, de ajustar, para que possa ter e até um respeito também com os outros comerciantes que ali estão, né? Para que possam reorganizar o espaço e que tenham esse espaço, né? A gente incentiva que essas pessoas possam ter uma oportunidade que é mais difícil para eles. Querendo ou não, é a realidade que a gente tem. Só sobre isso, né? A gente vê muita discussão sobre esse tema, sobre as bancas ali ao redor da igreja. E um tempo atrás foi feito uma conversa, que era um compromisso para eles ocuparem o interior da Praça Municipal, na Praça Correio. Se ajustou com as tribos locais, né? O problema é que a gente tem uma série de outras tribos de fora que estão vindo para cá e se estabelecendo nos lugares. É aquela coisa, se nós formos, eu acho que sim, a gente tem que ter principalmente uma preservação da cultura indígena naquilo que eles mantêm. Só que a gente tem que ter, eu acho que passa por a gente ter um entendimento de que sim, eles ocupavam todo o território nacional quando a gente chegou aqui, né? Mas nem por isso tem que ser uma carta branca para eles daqui a pouco transgredirem, né? E descumprirem a lei, por exemplo. É uma questão de reorganização, né? Porque acontece, já teve uma atuação até mesmo da própria conjunto polícia, FUNAI, né? Todo mundo teve essa atuação ali, porque ali a questão maior que afeta, né? São os comércios de produtos que não tenham, né? A procedência da origem indígena, dos povos originários, né? Para essa atuação, né? Talvez essa a principal parte que tem que ser verificado, porque daí senão se torna uma atividade ambulante irregular, né? Então aí é uma questão de reestruturação e reorganização do espaço público e de atuação junto aos demais órgãos para que possa fiscalização. Ajustar isso. Na verdade, eu ia citar a situação com essa celeuma, com os indígenas, para uma outra questão que é importante também. Não só eles, tem todo o entorno da praça que tem outro tipo de abordagem que não é legal. Tem uma lei de publicidade e propaganda que foi bem redigida, mas que também não é cobrada. Por que as coisas parecem que não funcionam em Canela muitas vezes, Andrei? Por que parece que a gente tem... são criados mecanismos, mas os mesmos não são usados? Por que tu acha isso, cara? É uma questão de vontade e conveniência política, né? Porque a atuação de abordagens como são feitas assim nos últimos tempos, às vezes uma abordagem até meio agressiva, dependendo do tipo de atividade. Isso, o que falta é a fiscalização, ela existe. A aplicação das normas de multas, lei de publicidade, tudo isso aí tem, né? Basta querer aplicar e tal. Porque uma das punições que tem com os reiterados descumprimentos da própria lei é que as pessoas que podem até mesmo fechar o estabelecimento, né? Porque a obrigação do estabelecimento no CNPJ, ele é respeitar também a lei, né? Então, essas situações assim, o município tem fiscalização, né? Só que tem que aumentar a fiscalização também na cidade, porque estão com poucos servidores nessa área. E até a questão que a gente tinha falado antes de ter uma guarda municipal ali nessa área com presença, que ocupa esses espaços, porque uma das funções principais de uma guarda municipal é pegar e estar cuidando dos espaços públicos. Então esse cuidado com abordagens, com a ocupação de um espaço de maneira irregular por algum ambulante, alguma coisa assim, isso aí passa também por esses cuidados. Então a gente entende que é uma questão de reorganização e de vontade política. Perfeito. Felipe, vamos adiante? Desenvolvimento econômico? Tu comentaste na questão do turismo, né? Que o turismo é a nossa principal matriz econômica hoje em dia, né? Nessa parte de desenvolvimento econômico, tu enxerga essa dependência somente com relação ao turismo como um problema e tu pensa em estimular através, enfim, de programas ou de iniciativas pontuais uma matriz econômica diferenciada para nossa cidade? Tu acha que quais são as vocações que Canela teria além do turismo para a gente poder ampliar
e diminuir um pouco também essa dependência do turismo, porque hoje basicamente, né, principalmente se a gente for olhar os dados com relação a PIB per capita e em relação até aos outros municípios da região, aqui se não me engano a gente são 18 municípios na nossa micro-região aqui, e Canela é o penúltimo município em termos de renda per capita, né? A gente fica atrás de diversos municípios que antigamente a gente, por exemplo, ficava à frente. Mas quando a gente olha para Gramado, por exemplo, né, a nossa renda per capita é 50% menor, né? A gente está com 50% do valor do que um cidadão gramadense ganha, ele ganha o dobro do que um cidadão canelense na média, né? E claro, isso aí impacta em todas as áreas, né? Nas áreas de saúde, de educação, porque quanto menor o PIB per capita, menor a arrecadação, né? E consequentemente mais difícil se tornam os investimentos. Tu enxerga algum tipo de alternativa para isso? Tu acha que na verdade é só uma questão de fomentar melhor o turismo, ou a gente tem que buscar novos horizontes? Não, buscar novos horizontes e retomar velhos horizontes que a nossa economia tinha. Né? A gente tem defendido desde o início da campanha que a gente tem que buscar meios para uma retomada da prática industrial da nossa região. Né? Até para ser uma função social. Porque nós temos pessoas com 50, 60 anos que passaram a vida inteira trabalhando em atividades industriais, por exemplo. Né? Movelaria, calçados, né? E a gente tem que buscar algum meio de fazer com que os nossos distritos industriais sejam ampliados e consigamos trazer indústrias para cá, preferencialmente as indústrias limpas, né? Também incentivar elas, mas essas indústrias de calçados, de móveis e tudo isso aí, porque essas pessoas hoje muitas têm dificuldade de conseguir se adaptar a trabalhar na atividade de turismo. Então hoje a gente tem muitas pessoas sem emprego, né? ou sem conseguir ter renda fixa por causa disso. Então a gente defende a questão de incentivos para que empresas venham para cá, né? Criar e ampliar o espaço do parque industrial da cidade, para que venham essas aberturas. E uma coisa que a gente entende que deveria ter sido uma bandeira de Canela era ter buscado o Instituto Federal, que acabou ficando para Gramado, né? Porque assim poderíamos buscar cursos que fossem direcionados para a área de tecnologia e que ajudariam a trazer também estudantes dessa área e também fábricas nessa área. Né? E isso eu entendo que é uma outra situação que tem que todo mundo se envolver, né? Para poder tentar fazer com que o Instituto Federal, quando ele vier para cá, ele venha com esse objetivo de trazer outras práticas econômicas para ampliar a nossa matriz econômica da cidade. E isso vai acabar fazendo com que a cidade ganhe nesses espaços uma nova vivência, né? Então a gente precisa ter essa retomada de matrizes, porque maio fechou tudo, né? Por maio e junho fechou toda a nossa região em decorrência das fortes chuvas que a gente teve. Consequentemente, a gente ficou muito afetado porque 80% da nossa economia hoje talvez seja diretamente ligado ao turismo, né? E a gente vai demorar ainda, sei lá, mais uns 6, 7, 8 meses ainda para ter uma melhora nesse nivelamento, né? E isso vai afetar a economia da cidade para 2, 3 anos. Não é um resultado desse um ano que a gente vai ficar parado, digamos assim, parado. E na própria pandemia, né? Turismo e eventos foram as duas últimas áreas a terem retomada, né? E daí a gente precisa ter esse escape, né? Então a gente tinha esse escape até 15, 20 anos atrás, né? A gente tinha esses escapes. Tinha alguma crise no setor de calçadistas, o pessoal acabava migrando para o moveleiro. Tinha uma crise no moveleiro, o pessoal migrava para alimentos. Tinha um alimentos e migrava para o turismo. Então isso a gente precisa ter. A questão da malharia, né? Era bem forte nos anos 80, 90 aqui em Canela, Gramado também. E hoje a gente não ouve mais. Não, acontece. Teve toda uma abertura econômica ali no final da década de 90, né? Que interferiu nessas matrizes econômicas. A gente tem noção que teve final, quando a abertura para a China ali no final de 90, né? E a forte influência dos tigres asiáticos que tinha também, né? Então interfere muito, mas de qualquer maneira a cidade tem que buscar essa forma de ampliar esses campos. E aí a forma disso é ter espaços para essas empresas se instalarem, ter incentivos para que essas empresas se instalem, né? Auxílio para aluguéis, auxílio para uma questão tributária diferenciada para uma instalação durante o período, né? Isso tudo dá para ser feito, isso tudo dá para ser buscado. O exemplo disso é São Francisco de Paula, né? Querendo ou não, São Francisco deu um salto nos últimos anos, trazendo indústrias, formando indústrias, criando mecanismos e criando um espaço amplo
para todo mundo. Então hoje a gente tem muitos espaços ociosos na cidade e que precisam também ser ocupados. Tanto isso é verdade que São Francisco ultrapassou Canela na questão do PIB per capita. No PIB per capita. Isso Bom, é mesmo. tu acabou respondendo a pergunta do César exato. Moraes Teixeira, da Exato. TechSul, que era sobre o papel da indústria como vetor econômico. É metalurgia, né? Metalurgia É isso aí. aqui sempre foi uma coisa... Era exemplo para o nosso estado, né? Metalurgia aqui de qualidade, né? TechSul tem quantos anos? TechSul 24. Mas porque a TechSul foi percussão- a filhote da Bausch, da né? Bausch, que Aí tem a tu basinha vê hoje. o tamanho do resultado que essa região tem e que tem espaço para isso. Claro. Sabe? Essa e uma visão que parece que se cegou de uma maneira para especulação, tá? A gente tem uma realidade, a gente tem que a gente virou uma cidade de especuladores. Então as pessoas vêm especular aqui e fingir que isso é economia, desenvolvimento econômico para a cidade é o maior erro que a gente está cometendo. Porque esse dinheiro ele vem, pinga, mas ele fica nos impostos aqui, mas ele vai embora. Empresas que estão aqui, que atuam aqui, que ficam aqui, elas acabam gerando novas empresas, né, fabriquetas, pequenos espaços, que acabam ampliando também a economia local. Bom, perfeito. Vamos adiante, Anne. Vamos falar um pouquinho de turismo? Turismo. Felipe sempre traz a pauta sobre a fatia que o turismo, que é ainda, né, nossa principal propulsora da economia, e o turismo abarca tantas categorias, seja da gastronomia, do comércio, dos serviços, e a gente precisa de um nome forte na Secretaria de Turismo, porque vai ser o grande gestor, até como tu falavas antes dos espaços públicos, que tu imaginas que tenha que ser responsabilidade do município, eu imagino que o nome do turismo também vai acabar gerindo isso. De que forma tu entende a participação efetiva desses segmentos dentro do turismo para a escolha de um nome para a pasta? A gente colocou no nosso plano de governo que Canela deveria realizar um plano de recuperação e retomada do turismo, né? Por que esses termos, tá? Aqui a gente tem pessoas de muita qualidade, grandes empresas de turismo e que trabalham de maneira esplêndida em toda a região. Mas a gente precisa que a cidade foque na administração pública essa questão de atuar com eventos, com feiras e na parte do turismo em si, né? No turismo ecológico, rural, né? O turismo da cidade. Aí, esse plano que a gente coloca, que deveria ser feito um grupo, um conselho, né? De pessoas capazes de formar como que Canela tem que fazer para daqui os próximos 10, 15, 20 anos para o turismo da cidade estar vivo, se manter como um turismo, um local que Canela sempre foi a paixão natural. A pessoa vinha para cá por causa da natureza. E a gente não pode perder isso. Então, quando a gente a gente precisa ouvir os segmentos do trade turístico da nossa região, precisa ser ouvido, colocado, porque não impor as coisas, que é uma prática que a gente abomina aqui, é que é assim e deu. Não, porque quem sabe, quem atuar e quem sabe buscar os meios para isso é o próprio segmento do turismo, né? Então reunir essas entidades, esses grupos de pessoas para que possam auxiliar, né, a cidade a ter um resultado melhor e consequentemente os negócios deles também vão ter um resultado melhor, né? Então a gente defende por exemplo, essa questão dos espaços públicos ali. Por quê? Porque a própria cidade vai ter o cuidado, né, e a responsabilidade quanto a isso. A gente não pode pegar e ficar deixando perder os espaços. A gente só perde, né? A gente já falou aqui, candidato, sobre o fortalecimento da marca Canela, ou até uma retomada da marca Canela. Mas para isso falta que o canelense e o trade turístico tenha identificação com algum aspecto que isso possa gerar uma marca. Como é que a gente faz para retomar isso? Olha, o sonho de Natal um dia ele foi tão ou mais popular que o Natal Luz. Então Canela sabe como fazer as coisas. Então essa sensação de que a gente tem que ficar à sombra de outras cidades, isso tem que acabar. Primeiro ponto é isso. Então o que acontece, tá brincadeira, né? Cascata do Caracol em Gramado, né? A gente tem que pegar, olha, a Cascata do Caracol, a vista que tu tens, tu está no parque em Canela.
tu tem a catedral, né, em Canela. A gente tem que tomar uma sensação de pertencimento da cidade. A cidade tem que se sentir pertencente a essa gama e conseguir fazer essa venda de que Canela ela tem toda uma estrutura turística já pronta, né? E que também, por exemplo, a questão de turismo de natureza e o turismo rural, ele precisa ser incentivado, né? O de natureza, o ecológico retomado, né? Só que acontece, tem que ter os cuidados com esses espaços naturais também. Que daí a gente tem outra situação problemática. Acho que a gente já entra em meio ambiente e mobilidade. Né? Canela se vende como paixão natural. Sim. Né? Mas é uma cidade que tem menos de 20% das suas casas atendidas por saneamento básico e tratamento de esgoto. 13%. Né? Como é que a gente altera como é que a gente faz com que esse slogan vire prática? Sim. E não se torne simplesmente uma questão, né, de marca. Sim, não, a marca existia, né, exatamente porque as pessoas vinham para cá pela natureza, né? Então a gente tinha o Parque das Corredeiras, ali em direção do São João, né, divisa com Três Coroas, né? A gente tem espaços hoje que são próprios para isso, que ainda, graças a Deus, ainda consegue ter uma natureza limpa, né? Então nós temos cascatas, trilhas, né? Nós temos locais que são próprios para isso. Agora, a questão do saneamento básico, a gente precisa estudar muito seriamente, porque não adianta ter 5 estações de tratamento de esgoto na cidade e só uma funcionar, né? Não adianta dizer que 100% do esgoto coletado é tratado se tu só coleta 13%, né? Então, aí a diferença que tem está nisso. Então, pegar e tem que estudar uma forma. O arroio caracol, quando chega ali, ele tá acabado. O arroio tiririca, que vai pro caracol, também tá acabado. O arroio Santa Terezinha, que cruza o centro, que tem um lago aqui, tá acabado. Essa é a maior briga que vamos ter que ter com a EGEA. Porque como foi passada uma concessão da administração das águas e esgotos da cidade para a antiga Corsã, né, que agora está na administração privada, precisa ser retomada essa busca para poder ter uma solução. Porque acontece ali na Oswaldo Aranha, ali, hoje o esgoto brota. O esgoto brota, não é que ele volta, parece que ele está surgindo ali, sabe? E isso é falta também de planejamento que a cidade não está adotando. Então a gente está sendo liberado construção e a nossa estrutura de esgoto aqui da cidade, de fluvial, porque alaga agora o centro da cidade às vezes, ele é de 30 anos atrás, talvez, né? Então a cidade ela tem que ser refeito um planejamento nessa área, e a questão ambiental ela deve ser um dos principais pontos de qualquer administração de Canela, se Canela quiser voltar a ter protagonismo em todas as áreas. Pois é, candidato, até sobre isso que tu falaste, né, de projetos aprovados e tudo mais, a gente tem, por um outro lado, a reclamação. Eu falo aqui, sou o Matheus Fachin, que é canelense, fala que investe na cidade, acha os IPTUs de terrenos impraticáveis atualmente e a tramitação de projetos extremamente morosa e sem qualquer previsibilidade. Leva mais ou menos 2 anos, em média, para aprovar um empreendimento novo. Isso tem afastado e reduzido o interesse de investir e empreender em Canela, levando em conta outras cidades da região ou até de fora do estado. Como que tu analisa essa questão também? Tu é um crítico do crescimento exacerbado com prédios aqui, a gente sabe, mas ao mesmo tempo a gente nota que muitas vezes se demora muito para se aprovar um projeto. Como que tu nota isso, a questão burocrática da nossa cidade? Nós somos críticos a um crescimento desenfreado e mal gerido, administrado pela administração pública, né? Não é questão de não pode ter prédio, não. Isso é natural. O sucesso da cidade, o nome da cidade, né? O sucesso dele acaba levando a isso. Então, tipo assim, não podemos ser hipócritas dessa situação, né? A questão da gestão pública, da administração pública ser morosa, né, em alguns pontos, é uma questão de reestruturação da própria máquina pública ali dentro, né? Então, por exemplo, eu e a Anne trabalhamos com sistemas judiciais, né, sistemas eletrônicos. A gente vai colocar um papelzinho lá chamado procuração, eu tenho que colocar procuração lá. Eu tenho que colocar declaração, eu tenho que colocar declaração lá. Talvez um mecanismo para acelerar e ajudar
né, as pessoas, porque muitas vezes, uma das respostas que teve um dos colegas adversários foi que as pessoas não juntam os papéis corretamente, não apresentam todos os documentos quando fazem o pedido. E isso atrasa, porque daí demora para responder e tal, tal. Então, o que acontece? Um dos mecanismos talvez seja, existem sistemas de informatização que são capazes de colocar, olha, os documentos necessários para instalação de tal fábrica, de tal prédio, de tal moradia, de tal tipo de moradia familiar, precisa disso, 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 disso. Pode ser feito um sistema onde a pessoa pega e coloque diretamente lá, isso acelera o processo, porque o servidor que vai receber isso para analisar, ele já vai estar com toda a documentação lá. Se tu foi colocar lá e tu esqueceu de colocar um laudo técnico específico lá, vai ficar o vermelhinho lá, o teu processo não vai ser protocolado. Só vai ser protocolado depois que tu tiver com tudo redondinho. Então é um mecanismo para poder também acelerar e que ele a desculpa tu perde. Ah, tá demorando porque não foi juntado tal coisa, né? Então tu pega e consegue ter esse mecanismo de própria administração pública acelerar. A questão de licenciamentos, de aberturas ambientais, a secretaria hoje ela precisa ter mais servidores também. Então é uma questão da própria administração pública saber alocar e realocar as pessoas dentro do sistema, as que possam ser recolocadas para poder melhorar o desempenho quanto a isso também. Tu comentaste já diversas vezes a questão da administração pública, da questão de servidores, tu falaste antes em concursos, né? Como é que tu enxerga especificamente o que eu considero um desequilíbrio na relação, por exemplo, CCs, funcionários? Canela, a Prefeitura de Canela é o ente que mais emprega no município, né? E a gente tem 165, a gente imagina, é difícil porque esse número varia muito, mas Canela tem capacidade de ter contratado até, se não me engano, 230 ou 240 servidores em cargos comissionados, né? Que são os CCs, né? Só para eu fiz um comparativo, né, com Caxias do Sul, por exemplo, que tem 65 servidores em cargo de segurança. Então é uma relação de 1 para 25. A gente tem 25 vezes mais servidor em cargos comissionados em comparação, se a gente for fazer a relação de população, né, do que Caxias do Sul, por exemplo. Tu acha que isso é um número que é necessário? Como é que tu quer trabalhar essa questão da administração pública, já que tu comentaste aí, por exemplo, né, desse déficit que a gente tem lá na questão da Secretaria de Meio Ambiente Exato. A gente entende que a administração pública ela deve respeitar o servidor público, né? Então, respeitar, qualificar, ampliar e ouvir, né? É uma coisa que às vezes é muito difícil, né? Às vezes só chega a ordem do rei lá e deu, né? Mas a questão do CC é indispensável para uma administração pública conseguir fazer um encaminhamento da sua gestão, né? A questão do número de CCs daí é outra situação, né? Até porque os CCs eles são um cargo político, né? Mas principalmente deveriam ser cargos de pessoas que você quer colocar como técnicos capazes de levar aquela tua ideia de governo, aquele teu plano a ser efetivado, né? O número seria tão absurdo? Eu acho que não, né? Tipo, acho que não precisaria ser tanto assim. Porque a cidade ela teria necessidade real de ter um número bom de servidores municipais capazes de atender todas essas necessidades. E daí o CC ele acaba ocupando, né? Sei lá, a cada 2 CCs ocuparia um cargo de um servidor efetivo, porque daí tem todos os custos da questão do servidor efetivo também, né? Mas os CCs ali, cada secretaria ter um número mínimo, máximo de cargos de comissão, talvez ajudaria muito nisso, né? Ou para pudesse ter um resultado mais efetivo e não ter tanta oneração, né, política, né, na gestão. Então, eu acho interessante esse ponto. Candidato, bom, um dos temas mais recorrentes em 2024 foi o ginásio municipal de Canela, né? Novelas e novelas. Em janeiro se falou que ia ter um ginásio, teve um projeto do arquiteto Basacas, ficou quieto um tempo, depois voltou com a ideia da contrapartida com a verba da Corsan AGEA, e agora se falou essa última semana da compra do espaço em Gol pelo município para, de repente, informar para o ginásio.
Tem uma questão lá dentro que tem uma escola, né? Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre essa situação do ginásio. Por que o senhor acha que nunca Canela teve um ginásio municipal? Olha, Canela falha nos espaços esportivos, né? Então nós temos bairros que não tem um espaço público para as crianças ficarem, para brincarem, que tem um campo público para poder se divertir, né? Eu moro no Alpes Verdes, nós somos vizinhos, no Alpes Verdes ali. O Santa Terezinha não tem esse espaço, né? Tem o Campo da Bacia lá, mas tá largado, né? Então a gente tem situações assim que a cidade precisa criar espaços para as pessoas vivenciarem a cidade, ter a sensação de pertencerem à cidade, de pertencimento comunitário. A questão do ginásio, aí eu entendo que o Canela precisa ter esse espaço, mas ele tem que ser um espaço capaz de ter um multiuso. Não adianta ser somente para prática de competições, né? Mas, por exemplo, para que façam competições internacionais aqui, que tragam eventos para cá, que seja um espaço onde existe uma integração com a educação diretamente, né? Então, para ter cursos, para ter atividades esportivas, aulas de capoeira, coisa assim, para poder desenvolver esse espaço como um espaço vivo, porque acontece, a gente defende que não pode ter elefante branco. Não adianta ter um ginásio grandão, bonitão lá e não ter. Outra vez a gente conversou até que o ginásio da celulose, como tava a ideia, se fosse querer fazer um grande evento, um grande espaço que necessitasse ter equipamentos, não conseguiria chegar por causa do declive que existe ali. Então, a gente tem que precisa verificar com os desportistas, né? E conversar com a comunidade aonde esse espaço conseguiria ser bem aproveitado, apropriado e desenvolver um projeto que não fique voltado apenas para um ginásio municipal. Então, ele tem que ser um espaço amplo, poliesportivo e capaz de ser um espaço de lazer e de convívio social. Daí, basicamente, isso que a gente está buscando. Perfeito. A gente tem ainda quanto tempo, Tiagão? 8, 9 minutos. Então, Anne, quer fazer as honras para mais uma? Eu tava vendo aqui, colando do Felipe, outra coisa que também se... Posso usar tua cola? Não. Olha, já até tirou. Tá. Vai, tirou das pra não ficar colando. Né? Desculpa, não, é daqui a cola. Não, pensei que... Sinto muito. Mobilidade urbana, Andrei. Porque também chega final da tarde, ou enfim, ou época de muito... Páscoa, enfim, desses gargalos que a gente tem. Eu brinco que eu chego no Alpes Verdes numa sexta-feira e não saio até segunda-feira, né? Porque a gente não consegue sai pelo Chapadão. se locomover. É outro também problema, porque a gente utiliza só a RS ali, Canela Gramado, né? Pra ida a Porto Alegre, enfim. De que forma a gente também pode fazer isso para trazer, pelo menos, projetos para ampliar a questão da mobilidade? Eu acho que é pouco discutido a questão das contrapartidas dos grandes empreendimentos. Eu acho que eles devem ser responsáveis também pela mobilidade. Como é que tu enxerga isso? Tem uma necessidade de criar primeiro dentro da própria cidade um espaço como se fosse anéis viários. Então poder conseguir fazer a ligação de ruas com ruas laterais, né, que possam fazer com que saia o fluxo das ruas principais aqui do centro da cidade. Porque parece que todo mundo só conhece a mesma rota, né? O pessoal não consegue subir a rua aqui da clube, né? Então a gente tem uma dificuldade, primeiro, porque as pessoas vão todas pro mesmo destino, né? Então acaba no gargalo que tu coloca. Então a gente precisa ter espaço que consiga criar, por exemplo, uma ideia de que a pessoa possa utilizar a rua Santa Terezinha, que é uma rua dos fundos aqui do centro, né? Que possa usar a rua Gravataí para poder tentar acessar o fundo do campo, né? Para poder utilizar a rua Dom Pedro I, né? Reorganizar Dom Pedro I, II, para poder reorganizar ali um acesso, por exemplo, para acessar os bairros Vila Maggi, o fundo do campo, Alpes Verdes, né? O Chapadão, né? Isso é um mecanismo de conseguir ter um reequilíbrio. Sim, né? Mas eu estava falando da entrada de Canela ali, porque a gente vê aquelas obras de grandes hotéis ao lado da UX. Uhum. Vão utilizar uma única pista para acesso. Como é que o canelense vai conseguir chegar? Aí a questão de Gramado e Canela, né? Existe um gravame ali, né, um histórico, que seria para entrar numa terceira pista da RS 235 ali, que deve ser feito.
Então, tipo assim, Na porque verdade- é uma das exigências para esses empreendimentos que estão se instalando ali, é que essa terceira faixa Existe, deveria ter inclusive, entrado. contrapartida desses É, empreendimentos para pra fazer a terceira fazer. via, e ela só não saiu, e aí eu falo que estou lá dentro do Conselho Municipal do Plano, por ineficiência do poder público. É isso aí. Que sequer consegue fazer um projeto para os investidores privados bancarem aquela obra. É isso aí. Tá tudo pronto ali, tá tudo feito ali. Tá tudo pronto, Já tem o dinheiro, só não tem o projeto. existe a responsabilidade contratual, né? Já tem E previsão, isso é histórico. inclusive estava previsto que esses empreendimentos só receberiam o ABITSE a partir do momento que essa terceira pista estivesse concluída, só que o que aconteceu? Os empreendimentos ficaram prontos e não ficou pronto o projeto. Essa é a questão E aí do tu não atraso e tu eficiência. não vai impedir Existe deixar o hotel fechado ali, impedindo de funcionar, Por porque a culpa- prefeitura não fez o por projeto. culpa da administração. Aí existe a questão, existe um projeto de uma rua, se não me engano, rua 28, que seria também que cruzaria, né, uma rua lateral do São José em direção ao Santa Terezinha ali, capaz de conseguir pegar e fazer uma opção, né, para a pessoa não precisar ficar presa na 235. E ali na 235, uma coisa que a gente tem que estudar, e daí é a questão de parceria de Gramado e Canela, que vai ter que ser conversado em algum momento, porque tem que criar uma rua, uma estrada, né, intermunicipal, capaz de pegar e fazer com que a pessoa saia para os bairros de Gramado, né? Então, por exemplo, para conseguir alcançar a Estrada Velha, sem precisar ficar na 235 ali. Pega e tem o trecho da Estrada do Meleiro, que ali pega em direção ao Caracol, sobe na Estradinha do Meleiro, sai lá no final da Carniel. Aí estuda um mecanismo de conseguir fazer com que passe aquele buraco. A Estrada do aquele Caracol, vale que tem, vai né? sair lá no Né? Mato Queimado A também. Estrada do Caracol já tá, em Gramado, já tá quase toda asfaltada. Já tá, né? o pedaço de Gramado já tá todo asfaltado. Aí, então, tipo, já tem uma via, uma possibilidade de acesso, né, paralela. Mas eu creio que deveria ter uma via pro mais próximo ali que facilitasse para isso, né? Então, para poder... E outra, a gente tem começado a adotar aqui em Canela, eu não gosto de uma única, tá? Mas a gente vai ter que começar a adotar isso em Canela. Porque a forma do fluxo de mobilidade das ruas, a Augusto Pestana só desce, a Felisberto só sobe. Caxias né? é assim. Aí a gente precisa ter alguma coisa assim para que o fluxo dos veículos consiga ter essa movimentação, né? E criar ruas, os grandes empreendimentos, eles têm a obrigação de ter essa contrapartida. Só que hoje, por exemplo, essa contrapartida, ela não é definida no plano diretor de como que ela se dá, como é feito o cálculo dessa contrapartida. Hoje não existe um resultado. Eu vou querer usar 100, eu vou ter que pagar 10 de contrapartida. uma diretriz clara. Hoje chega lá, eu vou ter que pagar 100, tua cara eu achei bonitinha, tu me dá 3. O outro lá chegou 100, eu não gostei muito de ti, 15, sabe? Então, isso falta para poder organizar bem a estruturação da cidade. E também não existe um direcionamento definido para essas contrapartidas, né? Isso fica hoje a cargo daquilo que o gestor decide na hora, Sim, né? Não existe um planejamento, né? E quando é direcionado, se faz algum mecanismo para conseguir tirar fora para levar para algum interesse da administração, digamos assim, né? Porque, por exemplo, do ginásio, né, de esportes que tinha 9 milhões da EGE ali do contrato, hoje já tem um projeto que tiraria da ideia do ginásio para que fosse para as questões de retomada da decorrência das enchentes, né, e da chuva. Beleza, é um motivo muito nobre e com certeza necessário, né? Mas assim, a partir do momento que tu criou uma lei, criou uma ideia, um projeto, né? Então, tipo, tem que ter uma noção exata de como administrar a cidade. Bom, estamos chegando ao final, passa rápido, né? E que bom que a gente está tendo esse bate-papo, esse entendimento com cada um dos candidatos. Quero agradecer ao Felipe desde já por hoje. Anne também, muito obrigado. Obrigada, eu. Seguiremos aqui. Andrei, considerações finais e desde já, muito obrigado, cara, pela tua participação aqui. Agradeço a clube, aos amigos da mesa, e principalmente a gente entende que a cidade merece mais do que ela tem sido entregue. Nós somos a única e real perspectiva de mudança da cidade. Os nossos colegas adversários, eles representam os últimos 20 anos da política de Canela. Então a gente está trazendo ideias, a gente tem projetos e a gente tem resposta para os anseios da sociedade. Né? A gente não vem aqui para querer falar coisas bonitinhas ou de qualquer jeito. Se tiver dificuldade, dizer que é complicado, a gente diz e mostra.
A gente não se esconde. Então, o nosso objetivo é que Canela tenha a chance de se tornar uma cidade cada vez mais forte, ser protagonista na nossa região e se tornar aquilo que ela merece ser. Né? Então, peço dia 6 de outubro, que vote 65, Andrei e Júlio. Valeu, Andrei. Vai daí, Braulio Ricardo, bom dia para ti e para os ouvintes e telespectadores do Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional. Entrevista.